e ser letras ao mesmo tempo, ninguém consegue saber tudo, é muita coisa. Mas se você tiver uma boa língua portuguesa, respeitando as vírgulas, os acentos, prestando atenção no texto, você vai conseguir entender o que o texto quer passar, tá? Uma boa língua portuguesa. Um exemplo, você não vai... Tem pessoas que pegam o livro sagrado e lê assim, né? Vamos ler aqui, Mateus, né? Mateus capítulo 19, versículo 24 e versículo 25. Ele lê assim: e outra vez vos digo que mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Se seu discípulo, ouvindo isto, admiraram-se muito, quem poderá se salvar? Aí lê correndo, lê, sabe, atropelando vírgula, pontuação, e não consegue entender. Ou seja, primeiro que já é errado você ler só um versículo. O correto é você ler o capítulo todo, tá? Porque de repente a interpretação do capítulo está no outro versículo, ou está no começo do capítulo, ou está no fim do capítulo, mas a interpretação do texto, a mensagem que o escritor, que Jesus, ou apóstolo, alguém quer passar, a interpretação está ali no texto, tá? É um erro você pegar um recorte de um texto, do outro texto, pegar um monte de recorte, juntar e formar uma palavra. Não, você tem que ler o texto. O texto é a mensagem para o povo da época e aplicação para os dias de hoje. Aí você, vamos lá, hermenêutica, tem que ter uma boa língua portuguesa, tá? Porque hermenêutica é para interpretar corretamente, né? A exegese, ela vai ajudar você a buscar quem escreveu, por que escreveu, qual a intenção do autor. A exegese vai ajudar você a buscar o tempo, porque ela foi escrita num tempo há 2000 anos atrás, fora do nosso tempo, fora de nossa cultura, fora de nossos costumes, era outros costumes. Saber a intenção desse autor, qual a mensagem que ele está querendo passar. Porque todo alguém que escreve um livro, uma carta, ele quer passar uma mensagem. Tem que tentar entender a mensagem que ele quer passar. Não o que nós achamos. Não podemos ter o achismo, né? Saber as leis da época, os costumes, quem governava, para você ter assim, algo para você possa descobrir o segredo, né? Tempo, cultura, costumes da época, que é diferente de hoje, com essa tecnologia que nós temos, né? Devemos saber também que existe a exegese, é para achar todos esses pormenores. A figura de linguagem. O que é uma figura de linguagem? O que é uma linguagem literal? O que é uma linguagem alegórica? O que é os enigmas que existem dentro da filosofia judaica, para esconder o segredo do povo de Israel, esconder o texto, tá? Não podemos achar, tá? Não podemos querer colocar o texto com a nossa intenção. Eu tenho uma intenção, hoje eu vou falar para a igreja de dízimo, então eu vou usar esse texto para pregar de dízimo. Está errado. Você tem que pregar e passar o que o texto quer passar e aplicar nos dias de hoje, não você com a sua intenção. Está errado, né? Mas a verdade do texto tem que ser passado, tá? Temos que sempre ler o texto em seu todo conteúdo, como eu já disse. Não podemos fazer a nossa interpretação. Eu vou interpretar, eu acho que é isso. Não, está errado. Outra coisa, sempre grato e sempre ser grato ao eterno Deus. Devemos sempre ser gratos. Por quê? Se eu estou segurando essa batuta na minha mão, se eu estou falando, é Ele que está colocando energia, saúde, condições para mim poder ministrar essa aula. Então, amados, a primeira aula de interpretação, devemos saber isso, tá? Vamos aqui falar um pouquinho sobre a linguagem literal. Linguagem literal é história sobre a família, sobre fatos reais que aconteceu. Literal é real, aconteceu realmente, tá? Devemos saber também
a figura de linguagem. Figura de linguagem. O que é figura de linguagem? Quando o escritor do texto ele usa uma figura de linguagem, um enigma, para poder passar uma verdade, mas ele passa em segredo. Um exemplo, João fala assim, ó, João fala desse jeito: toda árvore que não dá fruto, toda árvore que não dá bom fruto é cortado. João fala assim: toda árvore que não dá fruto, eu vou até ler o texto, é cortado e lançado no fogo. Está em Lucas, Lucas capítulo 3, e versículo de número 7, se eu não me engano, mais um pouquinho à frente, né? Vamos lá, capítulo 3 de Lucas, versículo de número 9. Ele fala assim, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Lendo pausadamente, é uma pregação boa. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ou seja, João, ele está falando com as árvores, ele está falando com as pessoas. Está falando com as pessoas. Só que João aqui, ele usa uma figura de linguagem de agricultor. Ele podia falar assim: toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança no fogo. Não, nesse texto ele fala diferente. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. Uma linguagem de agricultor. O agricultor, ele olha para aquela roça de café, vê os pés de café tudo verdinho. Aí ele olha lá no meio, ele vê uns 3, 4 pés de café que tá verde, está dando fruto, só que o fruto deles é mirrado, é seco, aquele fruto ruim, que não serve para nada. Aí o agricultor, puxa vida, eu vou ter que cortar. Ele vai lá com o machado, ele corta aquela pé de café, que o fruto dele é ruim, e joga no fogo e destrói. João está falando de pessoas que têm que dar bom fruto, fruto de amor. Ou seja, tem pessoas no mundo que ela dá fruto ruim. Ela assalta, ela rouba, ela usa droga, prejudica o próximo, faz fofoca. Pessoas ruins, mentirosas, né? Ela dá fruto, só que o fruto dela é ruim, não é um fruto bom. Já tem outras árvores, outras pessoas que ela tem um fruto de ajudar o próximo, de amor, sabe? São frutos bons, produzir frutos dignos, né? Outro dia nós vamos falar um pouquinho da interpretação desse texto. Então, assim, João aqui ele usa uma figura de linguagem, usou árvore para falar de pessoas, tá? Usou árvore para falar de pessoas, né? Uma figura, uma linguagem figurada, tá? Vamos ficar nessa figura de linguagem hoje, e logo mais nós vamos falar da linguagem alegórica e literal. É que aqui, rapaz, faz um calor aqui muito imenso, aqui não entra um pouco ar aqui nessa sala de aula, então às vezes esquenta assim, dá até uma alergia. Então, é isso aí, tá? Para não estender muito o vídeo, você precisa ler a Bíblia, ou a história, ou qualquer outro livro. Você precisa respeitar a pontuação, as vírgulas, olhar os costumes da época, tá? A figura de linguagem, ela é muito importante. E outro dia, a próxima aula, nós vamos falar só sobre figura de linguagem, tá? E numa próxima aula vamos falar sobre as alegorias, sobre a história literal, porque ajuda a fazer a interpretação do texto.
que é muito importante, tá bom? Ler pausadamente, olhar nas entrelinhas, olhar o texto todo. A Bíblia é um livro que ela foi escrito para você ler e para você não entender. Os rabinos, quando escrevem o Gênesis, o Pentateuco, eles escrevem em código secreto, provérbios e enigmas, salmos, que é para você ler e para você não entender. Não foi lido a claro assim, para você ler e já enxergar, não. Você vai ter que fazer uma pesquisa com a ajuda do eterno Deus, porque só Deus que dá saúde para você trabalhar, levantar cedo e dessa energia, dessa inteligência para você poder interpretar a palavra corretamente. Infelizmente, tem pessoas que pegam o texto e saem fazendo de qualquer jeito, e precisa de uma boa interpretação, de uma ferramenta, como foi dito aqui, tá bom? Sempre grato a Deus, e toda vez que pegar um capítulo, procura ler ele todo, para você entender a mensagem, tá? Na próxima aula, nós vamos estar voltando aqui, falando sobre essas figuras de linguagem. Só para encerrar aqui, eu vou deixar aqui para onde nós estávamos aqui, em Mateus, né? Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, vou fazer a interpretação desse texto aqui. Mateus capítulo 19, tá? Capítulo 19, versículo 24 e 25, né? Diz assim o texto: e outra vez Jesus dizendo, o mestre Jesus dizendo, e outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá se salvar? Aí, dentro desse versículo, Jesus ele já dá a resposta em seguida. Quando Jesus fala assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino de Deus, ele está falando, ele está usando uma linguagem literal e usando o costume da época, como se fosse hoje. É mais fácil a galinha nascer dente do que o Palmeiras ser campeão. Brincadeira, gente, peraí. É mais fácil a galinha nascer dente do que o rico entrar no reino do céu. É como se fosse isso. Uma galinha não vai nascer dente? Nunca, né? Mas o povo de Israel, quem era próspero, quem era rico na época, quem tinha posses, é porque ele era abençoado como Salomão foi. Pô, se o rico que é abençoado não pode entrar, quem vai entrar? É impossível, porque ele falou literal mesmo, ele falou literal, o camelo passar no fundo de uma agulha de coser mesmo, de fazer crochê. Aí os discípulos, é impossível, o camelo, é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isso é impossível. Isso é impossível. Aí Jesus, em seguida, na conversando com ele, porque o assunto está aqui, não está em outro texto. É nesse texto que está a resposta. Aí no versículo de número 26, olha o que Jesus faz. E Jesus, olhando para eles, olhou, e eles tudo em confusão, né? Disse-lhes, aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, Jesus, ele bate e depois ele assopra. O rabino, o mestre Jesus, ele, né? Yoshua, ele é inteligente, ele fala, é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Os discípulos, nossa, quem vai poder salvar então? É impossível. Pô, como o camelo vai passar então? Não tem como, ficou aquela confusão. E um discutindo com o outro, e começaram a conversar, e foi conversando um com o outro, e aí Jesus fala, opa, peraí. Aí Jesus dá a resposta para eles. Mas o que é impossível para vocês, o que é impossível ao homem, é possível para Deus.
Ou seja, para o homem, nunca um camelo vai passar no fundo do agulho, um camelo grandão. Mas para Deus ele passa o caminho no fundo do agulho. Ele faz o impossível. Ele faz o rico entrar no reino dos céus. Ele abre o mar vermelho para o povo de Israel passar. Ele multiplica o peixe e o pão. Ele te dá a saúde, te dá anos de vida, né? Para Deus tudo é possível. Para o homem é impossível, tá? Então, gente, boa noite, tá? E essa é a primeira aula da exegese e da hermenêutica. Na próxima aula eu vou falar mais um pouco sobre figura de linguagem e vou pegar alguns textos aqui para a gente podermos, tá? E você que queira estudar teologia pelo WhatsApp, é só você me adicionar. O WhatsApp da Faculdade Teológica Poaense é 947 44 0168. Eu sou o professor Carlos, conhecido como professor Pezão. Aqui na Faculdade Teológica Poaense, aqui você vai aprender a palavra como ela é. Eu sei que não é fácil, né? Você pode entrar e pode sair. Talvez você não está preparado ainda para conhecer a ciência da religião, tá bom? Então, se alguém quiser estudar teologia, só adicionar nesse número aí, 947 440168, você vai estudar pelo WhatsApp, vai pagar R$10 por mês. Falou, gente? Boa noite a todos.